What's up, família? Sejam todos bem-vindos à terceira edição daquele que é o melhor programa de música. Hoje a nossa convidada é nada mais, nada menos que Kutana Carvalho, uma cantora de música gospel, gênero gospel, né? É assim que se diz. Logo é um programa especial, atenção. Antes de mais, quero agradecer a todos pelas mensagens que enviaram durante a semana. Tivemos Crazy Baby e a Giovânia Gomes. Queremos agradecer a eles pela presença no nosso programa, sobretudo, e todo o carinho que eles tiveram. E dizer que também temos são dois, né? São dois programas já disponíveis no nosso canal. O primeiro foi com a Nitri, a rapper cabo-verdiana, sim. E como eu tinha dito, o outro foi com o Crazy Baby e a Giovânia Gomes, também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E com fácil acesso nas nossas páginas do Instagram, Facebook, podem aceder ao link e ver na íntegra os programas, conteúdos diversificados, com qualidade. E hoje nós temos aqui nos nossos estúdios também o Zec Pro Rapper da Corvo Record. Temos o nosso Will. E felicitar também o Uba, o nosso realizador, por ter ganho um prémio. Qual é o prémio mesmo? Slam 2022, né? Slam 2022, né? É isso. Desculpa, Uba, se estiver errado, mas é isso. Traz um bocadinho de guita. Eu sei que entrou alguma coisa aí, mano. Entrou. Um rala para o nosso CEO também e toda a gente que nos acompanha. E muito obrigado pela audiência. Voltando aqui para os nossos estúdios, nossos assuntos, como eu disse, temos Kutana Carvalho. Olá, Kutana. Olá, Gus. Olá, telespectadores, então, desse magnífico programa. Está tudo bem contigo? Olha, eu tenho dito, eu estou super, hiper, mega bem, maravilhosamente bem e progressivamente bem pela graça do Senhor. Ei, olha, estive com medo de errar, mas claro, senhor, sempre. Escritora, cantora, empreendedora e apresentadora. Exatamente. Melhor. Em suma, artista. Uma artista, Yeah. né? Com várias disciplinas. Boa. Uma mulher focada, né? Focada, determinada, uma pessoa de bem. De bem. É assim, o resto das coisas vocês vão sabendo assim ao longo da nossa entrevista. Ok. Como pessoa, quem é Kutana Carvalho? É uma jovem mulher que luta pelos seus sonhos e alcança os seus sonhos. Na vida tenho tido altos e baixos, mas cada fase representa um aprendizado. E isso torna-me uma pessoa cada vez melhor. Cada vez melhor. Yeah. Fizeste a tua vida toda, né, para já, até agora, né? Yeah, até 2020, né? Ainda és muito nova, né? Ainda sou muito nova, atenção. Exato. Sou muito nova. Estás na casa dos... Não se pergunta a idade de uma mulher, mas estás na casa dos... Dos 3-0. 3-0. 3-0. És muito nova. Acho que assim, é assim. Eu acho que a maturidade não tem muito a ver com a idade, mas com a experiência. Okay. Pronto, porque existem pessoas que aparentemente têm uma idade inferior, mas a nível de conhecimento, a nível de vivência, têm muito mais do que pessoas que têm uma idade assim compreendida maior. Então, eu acho que a maturidade tem pouco tem a ver com o número. Tem mais a ver com experiências. Então és uma mulher bem vivida, com muitas vivências. Sou uma mulher com muitas vivências, até porque eu cresci muito ao lado de pessoas mais velhas do que eu. Pronto, a minha infância, quando nasci, encontrei uma irmã, que já não faz parte do mundo dos vivos, mas ela já era mais velha que eu. Então todos em casa eram mais velhos que eu. E o meu pai... a caçula? Não. Na altura, quando ao longo do meu crescimento. Sim. E o meu pai gostava muito de me levar assim nos sítios onde ia, estar com os amigos e conviver. E a minha mãe também gostava muito de me levar assim quando fosse para as amigas ou quando fosse assim para as tias. Então eu cresci assim muito ao lado de pessoas mais velhas do que eu.
tenho muitos primos, ou tive muitos primos, mas infelizmente eu não passava férias por um longo período, porque os meus pais também sempre foram muito apegados. Sim. Então, pronto, eu aprendi muito com os mais velhos. Ok, isto é bom. Os mais velhos acabam por ser uma biblioteca, uma referência para nós. Diziam que eu era precoce. Então, estavas sempre, estavas sempre na roda dos mais velhos, nas conversas. E às vezes queria também dar a minha opinião, mas só que pronto, né? Era criança, então era às vezes, algumas vezes impedida, né? De falar assim no meio dos mais velhos. De certa forma isso representou, com o passar do tempo, um medo, mas depois... Representou um medo, um receio de Ok. me poder destacar, né? Ou expressar as minhas opiniões no meio de pessoas. Ok. Mas Yeah. isso não se reflete atualmente, não? Não, pelo contrário. Não. Muito pelo contrário, porque essa fase já passou há longos anos. Ok. E também, pronto, fruto de treinamentos, né? Ninguém consegue também, de certa forma, fugir totalmente da sua identidade. Eu nasci para comunicar, nasci para me expressar. Exato. E eu tenho dito que sou uma voz. Exato. Então, uma voz precisa ser ouvida. Exato. E tenho treinado até hoje. Fizeste alguma formação em comunicação? És formada em quê? Não. Na verdade, não fiz uma formação em comunicação. Na verdade, tudo que sei mesmo a nível de arte, eu não fiz propriamente uma escola. Uma escola, É sim. mesmo um talento natural que tenho. Exato. Quanto à música, eu fui investigando assim aulas, né? E fui andando ao lado de pessoas que sabiam mais do que eu. No caso, pronto, Dodô Miranda apareceu já na fase em que eu já comecei a gravar, já estava a gravar. Mas eu me apeguei... Tu és apresentadora mesmo. Por que dizes isso? Não, pois... Sim, Dodô Miranda. Ele chegou numa fase que eu já comecei a gravar e eu me apeguei também, de certa forma, muito a ele. Antes dele, apeguei-me também em outras pessoas que tornaram-se meus amigos ao longo do tempo. E aprendi muito com eles cresci. E atualmente eu vou andando sempre com pessoas que acho que já têm alguma coisa que me podem acrescentar. Isso que eu ia perguntar sobre o teu contacto, e acabaste de fazer a ligação logo. O teu contacto com a música foi por causa do Dodô Miranda? Como é que surgiu isso? Foi no seu familiar, uma vez que tu és cantora de música gospel, né? Levas a palavra de Deus através da música e tudo mais. Como é que foi esse contacto com a música gospel e a música em geral? Pronto. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de assistir programas de música. E na minha família também tem artistas, né? E pessoas envolvidas no mundo da arte. Gostava muito de cantar e eu tenho dito, ninguém me descobriu, eu mesma me descobri. Eu senti que gostava muito de cantar, então comecei a investir em mim. Comecei a fazer as minhas primeiras gravações, não eram músicas gospel. Como? Era no estilo Ghetto Zouk, para já. E eu sempre gostei muito de música. E o estilo Ghetto Zouk me representava na altura. Isso com 17 anos. E conheci algumas pessoas envolvidas no mundo da música não gospel. O gospel apareceu na minha vida quando a minha mãe fez-me um convite e eu precisava de algumas coristas para fazerem o coro das músicas seculares que eu escrevia. Anos? Isso ainda com os 17 anos. Com os 18 a fazer 19. 18 a fazer 19. Eu precisava de algumas coristas para fazerem os coros e a minha mãe chegou para mim e disse: olha, minha filha, na minha igreja tem umas irmãs que cantam muito, então eu acho que vais gostar de conhecer. Eu fiquei assim a pensar e disse: por que não? Tenho mais uma ênfase para ir para a igreja, né, e conseguir aquilo que quero, né, que eram as coristas na altura. E quando cheguei na igreja, estava um pastor a pregar e ele, no final do culto, e era um pastor convidado também, era no final de uma campanha lá da igreja. No final do culto, ele sai do púlpito e vai até para a fila onde eu estava, assim, a orar, né? Estava assim a orar e ele segura-me pelas mãos e me leva lá para a frente do púlpito, né? Assim, na igreja, frente de todo mundo. Sim. E ele começou a profetizar. Como é? À frente do púlpito. À frente, da igreja, assim. O púlpito é normalmente onde o pastor fica a falar. Não é palco? Não é palco, é púlpito.
Passei a minha vida toda a dizer palco. Não se diz palco, mano. É o púlpito. Aprendeste, né? Por que nunca disseste? Púlpito. Levou-me lá para frente e começou a profetizar na minha vida. Começou a dizer que eu, com o tempo, estaria um pé à frente, outro pé atrás. Começou a falar de muitas coisas. E eu, de certa forma, ainda duvidei. Eu disse, esse pastor está a falar que eu vou ficar um pé à frente, um pé atrás. Agora eu vou mostrar que eu frequento a igreja e posso frequentar mais. Para contrariar. Isto sobre a música? No grupo coral? Não, no grupo coral não. Ou no modo geral? Ele falou para mim, disse que ia ficar um pé à frente, um pé atrás, ele não especificou, mas eu sabia o que estava a viver na altura, eu sabia o que me levou na igreja e eu associei, né, aquilo que ele disse ao momento que eu estava a viver. E sim... o que é que estavas a viver com 17 anos? O momento que estava a viver, um momento de gravações musicais, né? Um momento em que eu quis também ser uma cantora destacada, não no mas tu de cariz gospel. Né? Porque naquela altura eu estava já a gravar, eu já gravava. Eu fui para a igreja. Gravavas onde? É isso que eu quero perceber. Como é que fazias as tuas gravações? Não era eu que eu ia para um estúdio. Ok. Exatamente, okay. Eu ia para um estúdio. Eu tinha o meu irmão a me acompanhar na altura. E ele tem um primo nosso. Não é mais dele, né, do que eu, mas eles cresceram mais juntos. Então ele tem um primo que estava muito na altura ligado à música do que ele. Sim. Então, pronto, esse primo é que levava-me assim para o estúdio, apresentava-me assim algumas pessoas, né? Algumas pessoas que podiam também fazer assim direção artística e não sei o que. Sim, e na altura eu conhecia os Dream Boys, Malária e... o Manda, e pronto, o Manda na altura deu-me alguns beats e era com aqueles beats que eu quis, me projetar na música secular. Isso por acaso nunca revelei em nenhum programa, está a sair aqui em exclusivo. Só na Soundplace. E naquele momento o que eu mais quis era me destacar, não na música gospel. Sim. Mas eu percebi com aquela cena toda que aconteceu naquele dia que fui para a igreja, porque anteriormente eu até já fui algumas vezes com a minha mãe, mas digo aquele dia porque foi aquele dia que transformou de facto a minha vida, né? Foi o ponto de partida, né, para eu começar a marcar os passos. Sim, de facto eu comecei a ficar um pé à frente, um pé atrás. Por quê? Porque eu comecei a ir à igreja, depois comecei a recuar, ia 2 dias sim, um dia não, depois numa semana ia uma vez, sim. Depois num mês ia 2 vezes, depois... Então comecei a notar que estava de facto a me afastar e era aquilo que o pastor, né, ou o pregador na altura havia dito. Ou seja, tu estavas dividida entre a música... Gospel. E a música... Sim, entre a música gospel e a música secular. Do mundo. Secular, né? Mas eu sempre... Do mundo. Sim, do mundo. Assim, não vamos chegar... Deixa só terminar o meu raciocínio para não ter que... Sim. Para não termos que ir... Mas há algum problema em dizer isso do mundo? Não há, mas só vou fugir um pouco do meu raciocínio e não quero, porque quando abres esses parênteses, isso leva-me a falar de outras coisas. Mas podes falar, estamos num podcast. Sim, mas quero terminar esse raciocínio. Mas é do mundo, então, do mundo. Então, sim, muitas pessoas dizem do mundo, porque identificam-se com esse termo, né? Identificam-se mais com esse termo. Mas eu, como tenho uma forma de apreciar as coisas diferente de algumas pessoas, e também tem outras pessoas iguais a mim que pensam da mesma forma que penso. Então isso já é um tema de debate, assim, já um pouco fora. Exato. Realmente foi um momento em que eu comecei a me sentir assim, vou, não vou, faço, não faço. Quer dizer, em cima... Estava num estado de ninguém, onde eu não sabia qual decisão tomar. Mas, na altura, a minha maior preocupação sempre foi a música. Eu sempre gostei de música. E eu fiquei assim a pensar, vou cantar gospel. Não vou poder cantar o estilo que eu canto. Não vou poder mais cantar. Cheguei até a pensar, não vou poder mais cantar. Como é que vai ser? Como é que será isso? Mas eu percebi que Deus tinha mesmo um chamado para a minha vida. As coisas de Deus falavam
mais alto, tá vendo? Falavam mais alto. Eu já cheguei até a sair, às vezes, de alguns cultos Esta é assim. a força maior que fizeste menção no backstage conosco. Yeah. Cheguei até a sair assim, a lagrimar de alguns cultos, porque eu não estava a perceber muita coisa ainda na altura, era muita coisa à mistura. Mas eu conheci um grupo de Mas jovens. antes de coisa, o que eu quero perceber é A pergunta era... O que estava a acontecer na altura? O que é que levou a chorar? O que é que estava a passar? Qual era o feeling? Eram problemas familiares, problemas pessoais? Não. Uma menina de 17 anos, né, na altura. 18 já, quando fui para a igreja fazer 19. Porque, exato. Será que não era uma fase de transição da adolescência? É adolescência, né? A juventude. Eu acho que não propriamente, né? Não propriamente. Eu acredito que todas as pessoas, independentemente da sua faixa etária, né, tem problemas. Mesmo até as crianças vivem os seus problemas que os pais também nem percebem, né, porque têm problemas, sendo que têm tudo. Os adolescentes vivem, os adultos também vivem os seus problemas. Sim, né? todos temos. Cada um tem o problema na medida da sua... Na proporção que... Ou no nível em que se encontra, pronto, é assim o termo correto. Exato. E na altura, claro que uma jovem, né, de 18 anos estaria a passar algum problema também, né? Porque, pronto, eu, quando criança, a minha irmã que quando nasci encontrei, ela já assim adulta, ela depois partiu e ela foi a minha primeira amiga. Foi com ela que eu aprendi a brincar, as minhas primeiras brincadeiras, brincadeiras de bonecas, de papel e não só. Foi com ela que eu aprendi tudo. Os meus registros assim primeiros de infância, tive com ela. E houve uma fase que eu perdi aquilo. E foi uma fase que eu também não encarei de uma forma natural, normal. Não tinha experiência de ter vivido algo do género na altura. Perder alguém tão próximo. Perder alguém tão próxima. E não tinha noção que nunca a voltaria a ver, né? Sim. Eu estive naquela situação, então tive que viver aqueles momentos. Algumas vezes eu pensava muito nela, né? Havia vezes que eu tive sensações de que ela estivesse perto. Eu olhava assim se estivesse num carro, na parte de trás eu olhava para trás e tinha a sensação que vi ela. Né? Então tive esses momentos também. E isso também não cheguei a partilhar em nenhum programa. Mas ainda sentes isso? Não, mas hoje não. Obviamente, naquela fase eu era criança, né? E hoje... pronto, já tenho domínio sobre isso e ensino também de certa forma sobre isso, mesmo até no meu... Não, mesmo até no meu livro, eu explico. Não, espiritismo não, porque não era algo que tinha a ver com espiritismo. Sim, porque imagina, alguém que tu estás acostumado a conviver, tá a ver? Existem dores que tu só percebes quando tu passas. Exato. Tá a ver? Existem coisas que tu não consegues explicar enquanto não passares por elas. E naquela altura aquilo aconteceu. Né? Naquela altura aquilo aconteceu, né? Foi uma das primeiras perdas que tive e ao longo do meu crescimento fui tendo outras situações que tive que saber lidar, como por exemplo a separação do meu pai e da minha mãe quando eu tive 12 anos de idade. Também era algo que eu tinha que aprender a lidar com isso, porque eu estava acostumada a ter o meu pai e a minha mãe em casa, então tinha que lidar com aquela realidade de ter que por algum tempo também viver com pessoas que não faziam parte do meio que eu estava acostumada a viver. Okay. Então esses eram os problemas que... São alguns problemas que possivelmente, né, não que propriamente naquela altura estivesse a ser influenciada por eles. Então, e eu digo isso porque, né, eu puxo esses registros porque para explicar que todo mundo tem algum problema, todo mundo já passou por algum problema e naquela altura não tinha assim um problema específico que eu pudesse assim dizer, estava a passar por esse problema, então fui para a igreja, fui me entregar em Deus para ver se resolve os meus problemas. O que aconteceu foi que eu senti uma força maior do que eu. Porque eu sempre fui uma pessoa muito convicta, mesmo quando não seguia a palavra de Deus. Eu sempre fui uma pessoa de muito porquês. Não, porquê que é isso? Por que dizem isso? E quando eu tive contacto com a palavra de Deus ou com o mundo, né? Com a nova realidade, houve muitos porquês também. Eu queria entender, de certa forma, o que eles viviam.
né? Eu queria ter experiências que eu não tinha e que eles tinham. E eu queria perceber que como é que também alguém fala com tanta convicção assim sobre alguém que não conhece, nunca viu. A ver, então, daí, nessa ordem de ideia, foi quando eu comecei duvidei da palavra que o pregador estava a dizer e tentei perceber as coisas do meu jeito, né, para poder chegar a uma compreensão para mim. Exato. Então, na sequência disso, eu comecei a andar com algumas pessoas que já viviam mais da palavra de Deus, né? Já sabiam mais do que eu e já tinham mais experiências, gostavam de orar. Na altura tinha um ciclo de oração em que os jovens reuniam-se semanalmente, assim, na semana podiam encontrar-se 3, 4 vezes. Lembro que, acho que no Cruzeiro, havia uma vivenda. Isto é em Angola. Isso é em Angola, no Exato, Cruzeiro. só para citar. Yeah. Havia então, uma vivenda. Deixa-me só fazer uma referência. Então, tudo isto que aconteceu aproximou-te mais de Deus? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas eu acredito que foi mais porque Deus é que decidiu puxar-me mesmo. Ok. Yeah. Eu acho que não dependeu de mim, dependeu do propósito que Deus já tinha para a minha vida. Entretanto, hoje eu percebo dessa forma, vendo as coisas que Deus foi fazendo ao longo do tempo, né, as experiências que eu fui tendo. Para não fugir, lá no Cruzeiro havia uma vivenda que estavam assim à procura de inquilinos. E naquela altura nós aproveitávamos o espaço, né, daquela vivenda para podermos orar enquanto não aparecesse o inquilino. Então foi nessa fase que eu me uni aos jovens que lá oravam, que eram jovens de várias denominações, alguns da denominação onde a minha mãe levou-me, e outros de outro centro, né? Então eu fui me envolvendo em oração, naquele núcleo de oração. Foi naquele núcleo de oração onde comecei a pregar onde preguei pela primeira vez. E foi na sequência daquela realidade que estava a viver que eu decidi seguir de facto a palavra de Deus, porque eu já compreendia coisas que eu não já tinha um entendimento. Tinha um entendimento sobre o... Sim, não tinha um entendimento amplo, porque eu quis ainda saber mais. Mas eu já estava ciente de que sim, era o caminho que eu precisava seguir, porque aquilo me trazia conforto, né? Me trazia de certa forma conforto. Tive que fazer uma escolha difícil para a altura, porque eu estava já para começar a decolar, eu já tinha algumas músicas gravadas, eu já ia com os beats em casa para poder ensaiar, para poder voltar para o estúdio e dar o meu melhor e não sei o que. Então, durante esse processo de encontro com Deus, né, aceitar Deus na tua vida, né, se assim posso dizer, como é que ficou essa ligação com a música? Qual é o tema que tu usaste? Secular. Como é que ficou o processo da música secular com os Dream Boys, onde já forneciam alguns instrumentais? Propriamente o Manda. E entretanto, e que é para poderes dar sequência no teu processo de encontro com Deus através da música gospel. Como é que surgiu isso? Eu tornei-me uma pessoa totalmente diferente. Eu não percebia muita coisa eu estava a perceber, então eu tomei decisões radicais, onde me separei totalmente, deixei tudo que estava a fazer, parei para a música secular, tudo que estava a fazer, absolutamente tudo, parei. Eu usava piercing, tirei o piercing, eu tinha uma vida totalmente diferente e decidi começar a gravar música gospel, porque eu, na verdade, sempre gostei de música, sempre gostei dessa coisa de arte, a música propriamente, que foi a primeira disciplina que me apresentou no mundo artístico. Eu decidi e pronto, como eu já sabia como é que se fazia, né? Que quando a pessoa precisa gravar, tem que procurar um estúdio, tem que procurar produtor, e eu também já escrevia, na verdade as minhas músicas eu mesma é que escrevia, eu fazia estrofes com rimas, e eu... Eras rapper? Eu não era, eu gostava muito, gosto até agora de rap, eu gosto muito de rap. E as minhas estrofes eram com rima. Por exemplo, eu tenho uma música hoje, eu tenho que é assim: eu grito os 4 ventos que és o meu Senhor, quero, Pai eterno, dar-te todo amor.
Quero te agradar de todo o meu falar, de todo o meu pensar, de todo o meu louvar. Ver esse mundo todo a dar-te louvor, adorar a sério com muito fervor. Céu aberto e ver Messias a sorrir. Sei que o Senhor sabe o que eu estou a sentir. Então, é por aí. E isso, não sei bem qual o estilo, Isso é R&B. R&B, mas estás a ver aquele estilo da forma que cantaste? Yeah. Ah, isso é bossa nova, né? Yeah. Yeah, isso é bossa nova. Yeah. Jazz, né? Jazz, yeah. Mas eu tenho também outra que é assim. Hoje tenho a salvação, eu tenho. Hoje tenho a esperança de luz, eu tenho. Hoje eu tenho a salvação. Um amigo que se chama Jesus, eu tenho. Agora vai entrar já a estrofe. Andando pelas ruas não achei, e procurei em vários lugares não achei o amor que procurei, a razão para eu viver. Oh, andando pelas ruas não, e procurei em vários lugares não achei. Ei, oh, 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 oh. Esta música é um testemunho. Porque foi a primeira música que me apresentou no ciclo gospel e foi a primeira música que eu tive, que gravei também o videoclipe. Sim. E eu contei praticamente o meu testemunho quando eu digo andando pelas ruas não achei, procurei em vários lugares o amor, que procurei a razão para eu viver. E depois eu digo assim, mais um dia, estás a referir o amor um amor verdadeiro, não é aquele amor, amor de Deus, não é um amor conjugal, conjugal, né? sim. Não é um amor conjugal, nem propriamente o fraternal, Sim. mas é mesmo o amor maior, o amor de Deus, o amor exato. que procurei, a razão para eu viver. Oh, mais um dia ouvi falar de um Deus que amou o mundo de tal maneira e deu seu filho na cruz. Mas um dia ouvi falar de um Deus que amou o mundo de tal maneira e deu seu filho na cruz. E me despojei do que me impedia a seguir Jesus. Uau. Porque quis saber do amor que leva alguém a morrer na cruz. Hoje eu tenho, hoje eu tenho, hoje eu tenho, hoje eu tenho, hoje eu tenho a salvação, eu tenho. Yeah. Então isso é nunca foste a alguma isso escola de música, tens certeza? Nunca tiveste uma... Pronto, nunca seguiste uma orientação e tudo mais? Eu nem sempre cantei assim. Como disse, eu tenho dito que me descobri. E em tudo que eu dedico tempo, né? Em tudo que faço, as coisas que me predisponho a fazer é porque sei que tenho queda para isso. Uhum. Por exemplo, para a literatura também eu me descobri, ninguém me descobriu. Quem descobriu? Gostaria, né, ter aquela oportunidade que muitos artistas têm, de tipo, vem uma produtora, um novo talento, não sei o quê, tem talento, vem. Sabe escrever, vem. Mas eu mesma reconheci isso em mim e decidi começar a investir em mim, tanto que as minhas músicas eu comecei a gravar. Isso por acaso a gente vai chegar aí. É que eu queria perguntar como é que surgiu o teu primeiro álbum de estreia, o teu álbum de estreia Quatro Ventos, né? Sim. Como é que surgiu? Como é que, depois de ter largado a música secular, permites dizer música do mundo? Não, estás à vontade. Só então 3 podes... vezes. Essa já é a segunda. Podes dizer a última. Depois de ter largado a música secular, Yeah. secular, né? Secular, Yeah. yeah. Depois de ter deixado a música secular, deste segmento, entraste em estúdio, já estavas em estúdio, né? Largaste o projeto que tinhas. E como é que surgiu Quatro Ventos? Porquê Quatro Ventos? Quem produziu? Como é que chegaste àquele trabalho final? Pois. Exato. E que te tornou a primeira artista gospel angolana a lançar uma música, um álbum exclusivo nas plataformas digitais. O álbum Quatro Ventos foi um compromisso que eu já tinha com o público. Uhum. As músicas, a maior parte das músicas que gravei eram músicas que eu já cantava em alguns programas, sim, e também em alguns eventos em que era convidada. Então, eu depois de seguir a palavra, depois de decidir realmente
seguir o caminho de Deus, eu comecei a compor músicas com letras que tinham a ver com a nova realidade, né? Com a minha nova realidade. E daí comecei a gravar, escrevi o Hoje Eu Tenho, gravei o Hoje Eu Tenho, passei pela Lauren Production, a David Production primeiro. É uma produtora? É uma produtora. Gospel? Não uma produtora de forma geral. Eu trabalho com produtoras e nisso de produtoras eu procuro quem tem qualidade, quem vai dar aquilo que a minha música precisa, né? Quem conhece. Não propriamente gospel ou não gospel, porque música é música. Sim. A diferença está no conteúdo que nós vamos apresentar. Ok. Então eu chamei, gravei na Lauren David Production primeiro, depois misturei com a Lauren Production, a produtora do Lee Bernardo, isso em Angola. Finalizei esta música com Dodô Miranda já no álbum, porque o Dodô Miranda aparece na minha carreira na fase já final, na fase mesmo já de concluir o... É um ícone, o Dodô Miranda. É um ícone, eu respeito, tenho um respeito muito grande por ele, eu reconheço sempre em alguns programas que vou e quando tenho a oportunidade de falar dele, eu falo. E é uma pessoa que nutro até hoje um grande carinho, temos uma boa relação, onde falamos assim... Ele mora em Angola? Ele está em Angola de momento. Ok. Sim, gravei com a David Production, a Lauren Production, e depois fui para o Dodô Miranda. Dodô Miranda por quê? Porque Dodô Miranda tem, ou tinha, continua a ter, né? Mas na altura tinha a qualidade que eu quis apresentar, eu sabia que um trabalho nas mãos de Dodô Miranda seria reconhecido como tal. Sim. Não que as outras produtoras não tivessem qualidade, né? Mas como Dodô Miranda também conhecia a minha musicalidade e estava bem dentro da coisa, né? E ajudou-me de certa forma a me orientar melhor mesmo na direção. Sim, mas eu já havia gravado o videoclipe do Hoje Eu Tenho e o videoclipe da música Vai Voltar, antes de ter contacto com Dodô Miranda. E em 2019 eu decidi tirar o CD 4 Ventos. 4 Ventos por quê? Porque a minha intenção era distribuir a música nos 4 cantos da terra, ou seja, num público mais generalizado possível. Então eu escolhi as plataformas digitais porque eu sabia e sei que as plataformas digitais abrangem esse número, esse público. E conseguiste atingir os objetivos com esse álbum? Eu, conforme disse, era o meu compromisso que já tinha com o público. Eu tinha que lançar esse trabalho, porque é para dar sequência a outros trabalhos. O meu objetivo, sim, porque o meu objetivo era mesmo lançar nas plataformas digitais e sabe, um trabalho nas plataformas, uma vez lançado, não volta. Não volta, exato. E tu consegues ter o retorno no momento, depois do momento, ou mesmo até quando tu já estiveres nos teus últimos dias de vida. Então, isso é um trabalho, isso é um filho, né? Como dizem, um álbum, um CD, é um filho que ele veio ao mundo, tu não tens como voltar ele à barriga e dizer não, deixa de existir. Okay. Então é mais ou menos assim. E de lá para cá, o que é que este álbum representa para ti? Esse álbum representa o Gênesis. Esse álbum representa o princípio da minha carreira, representa aquilo que é o meu a minha expressão de fé, né? Isso representa a minha identidade, né? É como o meu BI, né? Aquilo que me apresentou, né? E eu tenho um carinho muito especial por ele e sabe, eu deixei de trabalhar, deixei algumas parcerias porque de certa forma achei que não estavam a corresponder com na altura, antes de terminar mesmo até o CD, porque achei que não estava a ser dado o carinho, tá vendo? O carinho, aquela atenção que eu dava, tá vendo? Ao meu trabalho. Então falar desse álbum para mim é falar de uma parte, é falar de uma parte de mim. Porque é o Gênesis, eu conto aí o meu testemunho, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? E Gênesis significa princípio, começo. Sim. Então, não, era só para mostrar que eu também... E os telespectadores também para estarem bem mais situados. Há pessoas que não conhecem, não
qual é o primeiro livro da Bíblia. Há pessoas que não sabem. E há especulações e há alguns estudos que dizem que o livro de Gênesis não é propriamente, cronologicamente falando, o primeiro. Assim, convencionalmente é, porque foi organizado assim na Bíblia. Mas em termos de acontecimentos, algumas pessoas dizem que ele não é o primeiro. Alguns estudiosos dizem que não é o primeiro. Mas pronto, isso é outro assunto. Eu tenho que os teólogos têm um conhecimento mais Hoje eu tenho aqui conosco, temos um convidado, conhecedor da Bíblia, é para comentar esses aspectos e tudo mais. É o Zec Pro. A Cortana acabou de dizer que, cronologicamente, Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia. Eu disse que, sim, alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que... Tens conhecimento disso, Zec Pro? É provável, sim, porque até tem livros que foram retirados do mesmo. Como assim? Existem livros, é o que ela acabou de dizer, de forma cronológica, pode ser que seja. Sim. Existem livros que foram retirados da Bíblia pela igreja, né? Sim. Acho que comprometia aquilo que era certas doutrinas. Mas qual a igreja? Porque eu tenho conhecimento... Até onde eu sei, algumas igrejas, a Bíblia sofreu muitas alterações, né? Pois, sofreu. E cada igreja tem... A Bíblia é única, né? Sim. Mas cada igreja tem a sua Bíblia Sagrada. Não, são interpretações diferentes. Segundo aquilo que eu sei, a Igreja Católica, né? Que é a primeira, no caso, a Igreja Católica retirou muito. Tem muito arquivo guardado no Vaticano, né? Okay. Desde coisas sobrenaturais, né? E sobre certos acontecimentos que dá um debate muito grande, como se Jesus tinha filho ou não tinha, estás a ver? Então, e houve um período, não esqueça o que vais dizer, e houve um período que a história diz que a própria católica entrou em divisão, onde muitos se tornaram protestantes, né? E não protestantes. Então a católica ficou dividida entre os protestantes e os não protestantes. Palavras complicadas às vezes. Sim. Então, e acredito que na sequência disso, algumas alterações tiveram que se fazer. Eu acredito que, pronto, mesmo assim, uma empresa, né? Quando vai, não quero comparar a religião, mas é praticamente não foge muito. Quando, pronto, as direções não seguem a mesma visão, separam-se. Né? Quando dois não concordam, não andam juntos. Então, se calhar, na sequência disso, houve algumas alterações, né? E obrigado. razão pela qual sim, há essas diferenças, mesmo até assim, nós temos várias religiões no mundo, espalhadas pelo mundo. Sim. Nós temos a católica, nós temos a Assembleia de Deus pentecostal, nós temos a batista, nós temos a metodista, nós temos várias religiões. Tem o budismo, pronto, então... Tu és de que religião? É assim, eu defendo que as pessoas, né? Eu defendo que as pessoas devem se espelhar naquilo que é as escrituras, né? E focar num Deus. Porque assim, eu acredito que existirá pessoas da católica que serão salvas, existirão pessoas da Assembleia de Deus Pentecostal que serão salvas e outras que não serão salvas. Da católica também existirá algumas que serão salvas e outras não. Testemunha de Jeová, a mesma coisa, Betel, metodista, porque a salvação não tem muito a ver com a denominação religiosa. A salvação tem a ver com o estado espiritual do ser humano. Não tem a ver com muito ir à igreja, não tem a ver com muito falar da palavra de Deus. Tem a ver com praticar aquilo que se fala, não é? E tem a ver com cumprir, de certa forma, com o nosso propósito de vida aqui na Terra. Né? Então, em Efésios só vou concluir aqui. Não, já conclui. Efésios 2:8, Efésios 2:8, se não me falha a memória, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Temos um convidado. Pois, especial. Não, especial não é nada especial. Não, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Okay. Não é? Isso significa que a salvação não é por muito, conforme eu estava a dizer, não é por muito ir à igreja. É por aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Uhum. Porque é do tipo, eu não preciso... fazer obras de... Eu não compro a salvação com obras de caridade. Esse é o termo, é o posicionamento Exato. Correto. Eu não compro a salvação com obras de caridade. A salvação não se compra, é de graça. Sim. Todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. Mas só que assim, a graça não é essência para pecar. E todo aquele que uma vez já recebe Jesus quer andar na direção daquilo que Jesus diz, daquilo que a palavra diz, não é? É aí onde entra já o livre-arbítrio, né? Onde Sim. todo mundo é livre de fazer aquilo que quer e aquilo que não quer. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, cada um se revê naquilo que convém, naquilo que não convém. Deixa-me só fazer uma ligação, já que falaste de salvação... E nem todos serão salvos e etc. Antes de voltarmos também sobre o teu processo, a tua carreira musical, né? O teu processo na música, falar sobre salvação. No meu entender, né? Eu não sou ninguém também para dizer isso. Por que não nascemos logo no paraíso? Nós havíamos nascido no paraíso. Nós havíamos Sim. nascido no paraíso. E tanto por que Deus, nesse caso, nos pôs à prova? Não, Deus não nos... É assim, é o tal do livre-arbítrio. Está a ver? Porque assim, vamos voltar para o princípio, quando Deus criou o homem. Deus criou Adão e Eva. E Adão e Eva tinham tudo à sua volta sob o controle deles, porque Deus fez a terra para o homem dominar. Mas Deus alertou que comereis de toda a árvore do jardim. Essa, porém, do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas o homem, como foi curioso, não é? Pronto, desobedeceu aquilo que era algo tão simples, que era aquilo que Deus havia orientado ao homem para que não fizesse. Uhum. Quando o homem desobedece, o homem perde aquela conexão que tinha com Deus. A palavra diz, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas nós vamos notar que quando isso aconteceu, Adão e Eva não caíram assim como mortos naquele exato momento. Isso me leva a entender que a primeira morte que eles tiveram foi a morte espiritual, onde a conexão do homem com Deus se perdeu. Logo, eles perderam aquele acesso que tinham com Deus. Isso representa uma morte espiritual, porque nós temos muita gente que aparentemente está viva, mas está morta. E quando se diz morto, está morto espiritualmente. Nós vimos histórias de pessoas que venderam a sua alma para Satanás. Vimos história de pessoas que fizeram pactos terríveis. E andam como pessoas, mas já venderam a sua alma. Okay. Então estão mortos. Mas agora eu quero só concluir esse meu raciocínio. Mas não parou por aí, porque Deus deu a oportunidade ao homem de voltar àquela conexão que havia perdido anteriormente. E essa oportunidade de voltar àquela conexão é Jesus Cristo. Por isso é que, naquela altura, o homem precisava fazer para poder manter aquela conexão com Deus. Mas, quando Jesus vem, Jesus fez para poder restabelecer aquela conexão do homem com Deus. Por isso, nesse momento, todo homem tem a oportunidade de se voltar a Deus, não é? E de receber a sua salvação e a sua conexão anteriormente perdida. Só mais uma questão. Então, só para não... Por exemplo, em poucas palavras, o que é paraíso? Em poucas palavras. Alguém me fez essa pergunta, o que é o paraíso? Um lugar do bem, da paz. Eu posso dizer que sim, um lugar do bem, um lugar da paz, um lugar um lugar onde o lugar certo, né? Sim. O lugar certo. Na altura paraíso, hoje reino de Deus. Sim. Só em poucas palavras. Hoje reino de Deus, hoje reino dos céus. Para não perder o fio lógico. Sendo um lugar do bem e da paz, e Deus criou aquele lugar para nós vivermos, como é que o fruto do mal
foi lá parar? Se é um lugar do bem, por exemplo, como é que... Pronto, eu não domino muito bem a Bíblia e tudo mais. Como é que foi parar? Por que, entre aspas, abro aspas, Adão e Eva foram postos à prova? Se é um lugar de bem, de paz. É aqui onde... Se quiseres acrescentar alguma coisa a seguir... É aqui onde... É aqui onde podemos voltar àquele assunto que alguns estudiosos dizem que a Bíblia não começa propriamente no livro de Gênesis. Por quê? Porque quando a serpente, né, quando representando o Satanás, aparece, na altura já havia sido expulso Satanás do jardim. Satanás era chamado Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo de luz e que ele era o adorador, era o cantor, era um anjo que tinha mais brilho, né? E que Deus admirava, e todos lá admiravam. Satanás. Mas Satanás. Mas a soberba subiu no seu coração, e Isaías vai dizer assim: porque tu disseste no teu coração que erguerei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, tu serás derrubado ao inferno. Então, isso me leva a perceber que Satanás, antes do homem ser criado, Satanás já existia. Para Satanás vir e tentar a serpente antes do homem ser criado, Satanás já existia. Isso leva-nos àquilo que estávamos a dizer, que a Bíblia propriamente não começou no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis fala-nos da criação do homem, né? Mas não quero falar muito, meu foco não é esse. Sim. Então, só para tu veres, eu fiz essa ponte para podermos chegar a uma compreensão. Quer dizer que, por causa da desobediência de Satanás, ele tinha esse acesso, não é, ao jardim. Ele tinha esse acesso ao jardim. Satanás. Sim, Satanás tinha esse acesso através da serpente e, influenciou Eva, então, a desobedecer, e consequentemente Adão a desobedecer aquilo que Deus já havia orientado, né, que deviam ter feito. Portanto, isso é um tema de estudo, né, é um tema de estudo profundo, que a gente poderá falar noutra altura, onde eu poderei também investigar muito mais sobre isso e vir esclarecer os nossos telespectadores para esse tema, Antes de voltarmos para músicas, abro aspas mais uma vez, eu tenho mais uma pergunta. O meu som está a acabar. Queres dizer alguma coisa? Concernente ao livre-arbítrio, né? Eu acredito que já teve essa conversa com N pessoas. Já tive essa conversa com N pessoas, onde eu dizia que até onde temos livre-arbítrio. Essa é uma pergunta? É uma pergunta. É assim. Ou queres que eu possa... Não, já está claro. Já? Até onde temos o livre-arbítrio. Está bem claro. O livre-arbítrio, sim. O livre-arbítrio não tem propriamente um limite, porque isso depende de nós. Tá vendo? Isso tem a ver com a nossa com o nosso estado, com aquilo que nós queremos, tá vendo? Tem a ver com aquilo que nós queremos também passar. Porque imagina, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Tá vendo? Não quer dizer que aquilo que me é lícito é pecado, mas não me convém. Por quê? Porque eu tenho um posicionamento diferente. Tá vendo? E porque, de certa forma, isso pode prejudicar outras pessoas. Não que isso possa prejudicar a mim diretamente, mas pode prejudicar outras pessoas. Então, o livre-arbítrio tem muito a ver com a nossa decisão. Nosso poder é o poder que Deus nos deu de escolha. Até onde? É o poder que Deus nos deu, é o poder que Deus nos deu de escolha, e até onde isso depende de nós. Por quê? Porque se sabes que se pegares e te atirares do 10º andar para baixo, vais morrer, então não vais te atirar, mas te convém. Sim, convém. Que é lícito. Não te convém. É lícito, mas não te convém porque vais morrer. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás disse: está escrito, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardes, se te lançares daqui para baixo.
Mas Jesus respondeu assim: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tá vendo? Realmente poderia vir anjos, né? Poderia vir anjos que é para poder... não tenho aqui em mente, mas lá em casa, né, o pessoal, mesmo se for para o Google, é só escrever, aí na barra de pesquisa, escrever não tentarás o Senhor teu Deus ou tentação de Satanás a Jesus. E poderão ver essa passagem. E Satanás disse assim a Jesus: como é que é? Como é que é? Transforma essa pedra. Se tu és mesmo filho de Deus, exatamente. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma esta pedra em pães. Mas Jesus respondeu: também está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus já fez milagres grandes. Jesus já fez milagres de multiplicação, pães, peixes. Podia ter feito, mas Jesus disse, está escrito, não tentará, não só de pão viverá o homem. Portanto, Jesus tinha o livre-arbítrio de responder, de fazer aquilo que Satanás estava a dizer. Mas Jesus preferiu responder o contrário à vontade de Satanás. Assim somos nós na vida, somos nós no mundo, né? Com livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de fazer ou de não fazer. Tá vendo? Cada um, todos nós temos pecados, erramos e tudo mais. Mas existem coisas que nós conseguimos dizer, não, isso eu faço, isso eu não faço. Aqui eu vou, aqui eu não vou. Mas isso tem a ver comigo. Ok. Vamos fechar aspas para esse assunto. Vamos voltar já. Vamos voltar para a música. É melhor a gente fazer essa gestão, sobretudo. Diz uma coisa. Tu achas que a música é uma missão que Deus deu-te, que é para fazer chegar a palavra às outras pessoas? Tu sentes isso? Também porque eu sou uma pessoa multifacetada, então nas diversas disciplinas e habilidades, talentos e dons que Deus me deu, a minha intenção é, de certa forma, levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Por exemplo, existem pessoas que seguem, mesmo até nas redes sociais, pela minha imagem. Existem outras pessoas que seguem pela minha forma de falar. Outras pessoas pela música. Outras pessoas pela literatura. Então, existem várias coisas que influenciam as pessoas a seguirem-me, mas quando elas têm contacto, de facto, com o meu perfil, elas conseguem perceber que eu tenho uma fé e eu defendo a minha fé. E eu não escondo isso para ninguém. Então, todo meio em que vou, né, seja meio gospel ou meio não gospel, porque assim nós estamos no mundo, né, então nós temos que lidar com todas as pessoas. Não é? E eu tenho amigos que não são gospel, né? E que não fazem música gospel e que até não frequentam a igreja. Mas eles conhecem a minha fé, respeitam. Eu respeito o posicionamento deles, porque eu sou apologista à liberdade. Eu entendo que as pessoas são livres de fazerem as suas escolhas. Eu fiz a minha e não tenho que esforçar ninguém a fazer, mas através do meu testemunho ou através da minha conduta, ou se as pessoas sentirem que de facto precisam, ou através mesmo da minha pregação, as pessoas sentirem-se tocadas, amém, glória a Deus por isso. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E eu não posso fazer o papel do Espírito Santo. Eu tenho que fazer o meu papel, é de apresentar aquilo que sou. Então, e as pessoas, a seu tempo, elas vão responder a isso, né? Ao chamado de Deus. Porque assim, o chamado de Deus é para todo mundo. Não é para as pessoas que mais pregam, para pregadores influentes, para mamás pastoras ou diaconisas e diáconos. É para todo mundo que quiser seguir a Jesus. Por isso é que a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos, não é vinde a mim alguns, não é vinde a mim pastores. São todos. São todos. A oportunidade é para todos. Então, alguns vêm, não é? Ao seu tempo. E outros, uns vêm antes dos outros, né? Não significa que o facto de eu receber Jesus hoje, a outra pessoa que não recebeu ainda não vai receber Jesus, não vai fazer também a sua escolha. Por isso, eu não gosto de me colocar numa posição daquela pessoa que julga. Eu gosto de me colocar naquela posição daquela pessoa que dá a oportunidade, daquela pessoa aberta, né? Para poder, para servir de canal para a vida de outras pessoas. Exato. Ainda queres dizer alguma coisa? Sim.
falando sobre o tema, né? Fechamos a aspa e fomos para o lado da música. O processo. Sim, eu tenho a apreciação que em certas religiões vem a música como pecado, independentemente do género. E, de certa forma, eu digo que a igreja só dá valor o que lhe convém. Porque sendo o Satanás ou Lúcifer, né? O anjo da luz, ele fazia parte do coral. Sim. Né? Ele cantava no coral. E quando ele foi expulso do reino de Deus, ele foi... Como é que eu posso dizer? E quando ele foi expulso, ele foi penalizado com os mesmos. É um dos dons dele, né? E daí então foi considerado que a música também era pecado. E eu nunca vi uma particularidade em dizer que gospel ou não gospel, ou a música, como é que é o termo? Circular, né? Circular. Sim. Exatamente. É uma pergunta, é uma observação, é para opinar? É para opinar, sim, Yeah. para desenvolver. Sim. É assim, Satanás, não foi Satanás que criou a música. É de tipo, eu te dou uma responsabilidade, né? Eu assim, sou dona de uma empresa, né? Ou de uma habitação. Eu vou pegar e vou dar uma responsabilidade aos meus subordinados ou a algum chefe de departamento. Se vir que o chefe de departamento não está a cumprir com aquilo que eu ordenei fazer, porque sou a dona do estabelecimento, o que é que eu vou fazer? Vou pegar, sou livre de tomar a decisão que eu quiser tomar dentro daquilo que me é possível fazer. Sim. A partir do momento que eu tiro esse funcionário do cargo, não significa que esse funcionário vai desaprender aquilo que aprendeu estando no cargo. Sim. E não significa que esse funcionário é dono, continua a ser dono daquilo que eu lhe ensinei a fazer para desenvolver a minha empresa. Esse funcionário é livre de seguir, de criar o seu empreendimento, né? Ou de criar o seu próprio estabelecimento e colocar as suas regras dentro daquilo que são as experiências que ele tem. Isso é só para fazer aqui uma analogia. Nesse contexto... Isso é só para fazer vou já terminar o meu raciocínio. Isso é só para fazer uma analogia. Okay. Neste contexto, não significa que Satanás é dono da música a ponto da música ser considerada pecado. A música não é pecado. A música não é pecado, porque a música, mesmo até a arte, nas suas diversas disciplinas, não é pecado. Quem criou a arte foi Deus. Sim. Agora, aquelas pessoas que usam a arte é que dão um rumo fora daquilo que a arte, fora do propósito na qual a arte foi criada. Exato. Tá vendo? Muitos usam para o mal e outros usam para o bem. Estou a receber indicação da nossa... Já vi que temos um tema um bocadinho... É amplo. O meu sumo até já acabou. Não tem água. Falar sobre Deus é amplo. Mim? Vamos falar um bocadinho sobre o teu último single. Vamos voltar para a música. Há tempo? Ai. Há tempo? Temos mais quanto tempo? Falar sobre Deus. Eu vim falar de música, me puseram aqui a falar sobre teologia e a desenvolver temas que eu não vim. Eu não estudei para estar aqui a falar sobre esses assuntos. Não, mas é tranquilo, como tu és uma mensageira, né? Através da tua música, da tua arte, música gospel, então é inevitável a gente não falar sobre isso. Exato. Eu tenho prazer em falar sobre isso. E é sempre bom. Estou só a brincar. Eu, em particular, eu acredito numa força maior. Sim. A quem chama de Deus, a quem chama de Jeová, mas eu acredito que existe um Deus. Estamos aqui hoje porque existe um Deus, né? É verdade. Claramente. Então é isso, é inevitável. Yeah. Temos Deus em todo lado, nas nossas vidas, em todos os ramos da vida, em tudo o que nós pensamos, o que comemos, as nossas emoções. É isso mesmo. Agora pareceu mesmo... Parece um pregador. Yeah. Só falta o sotaque. Não, sotaque, porque é sotaque mesmo. Não estou a gozar. Não. Receba! Vamos falar um bocadinho sobre o teu single. Esse single que estreou, né? No dia 14. Não. Ele estreou no dia 26 de maio. 26 de maio, sim. 26 de maio. Estreamos o tema, single no Conversas ao Sul. Sim. Fizemos uma apresentação ao vivo, foi muito bem recebido o tema. Sim. Deixamos esses 2 meses para podermos gravar o videoclipe muito por conta
de Angola estar a viver um momento de muita agitação pelo facto de estarem na altura, né? As campanhas políticas, então eu não quis misturar. Pronto, o tema musical com as campanhas políticas, deixamos passar então esse período, né, de drama, que é para podermos então voltar a falar do tema Aceita Só Como Está. Este tema dá abertura a algum projeto em específico? Não, esse tema ele tem um propósito que vai muito para além da sua instrumentalização, que vai muito para além da boa imagem da artista, que vai muito para além. Forte, muito dope. Quanto tempo temos, senhor? 5 minutos. Mentira. É mentira. O tempo passa a correr. É mentira. Mas vamos falar sobre esse single. Eu vim preparada para falar apenas 1 hora, mas eu acho que a culpa é do Gus. Por quê? A culpa é do Gus, porque o Gus fez-me entrar em assuntos que não eram não estava no plano, não estava aqui na nossa... Nós podemos simplesmente fazer mais uma edição. Podemos. Vamos fazer uma edição com o Zeke. Vamos focar na tua carreira, o teu processo musical, criação e tudo mais. Temos muito o que falar. E ainda vamos falar também sobre os aspas. Vamos abrir aspas e falar sobre teologia, religiões e tudo mais. Pois. Teologia é basicamente... Estudo sobre Deus. A ciência, exato. Estudo sobre Deus, então, sobre as coisas de Deus. Exato. Então vamos ter um programa com este tema. Mas pronto, vamos falar agora sobre esse tema, Aceita Só Como Está. Qual a mensagem que tu querias transmitir existem muitas pessoas que passam determinadas situações, sobretudo... até encontram-se em estado de depressão e acabam, de certa forma, por tirar a sua própria vida, muito por conta de uma alta depressão, por não aceitar determinadas coisas na vida como são. E analisando, né, este clima, essa realidade social que ocorre em diversas sociedades, e também fazendo um paralelo com a minha situação na altura, no momento em que escrevi a música, foi no momento em que eu havia acabado de perder o meu pai, e eu perdi também a minha mãe em 2020. Então eu estava num momento em que de introspecção e eu precisava de um bálsamo, eu precisava compreender muita coisa, e decidi então escrever esse tema Aceita Só Como Está. Na altura havia falado antes, o beat já estava pronto, o Med Superstar fez o beat. E nós o Med Superstar. O Med Superstar fez o beat. E estávamos para gravar, mas só que ocorreu essa situação da perda do meu pai e aquilo ficou atrasou assim, um pouco, atrasou o processo. Mas depois de uma semana, duas, acho, eu disse, liguei para o Med e disse, Med, vamos gravar esta música. Eu estou aqui com papel, estou a escrever a música, então vamos tirar já essa música. E em menos de 1 hora eu escrevi a letra. E ainda não tinha o título Aceita Só Como Está. Então fui pensando e comecei a escrever. Tem coisas que não vão mudar, tem que aceitar como está. Dormir e acordar não depende de nós, mas sim de Deus. Abraços dar quem me dera, vi a um partir, sem poder despedir. Voltar não dá, parar pior. E sei que Deus não vai me deixar, não vai. Não. Quando eu digo vi 1 a 1 partir, eu vi a minha mãe a partir, vi o meu pai sem poder despedir, porque eu estive aqui em Portugal e não consegui voltar por muitas circunstâncias. Pandemia também, aquela situação que passamos. Exatamente, pandemia também, era muita coisa. E eu expresso isso, vi 1 a 1 partir sem poder despedir, voltar não dá. Parar pior. Mas eu sei que Deus não vai me deixar, não vai. E depois depois disso, escrevi a outra estrofe. Se entenderem tudo dou graças,
É sobre o que Deus preparou. O que vai, vai. O que vem, vem. Importa continuar na estrada. Tirar as lições necessárias. Sempre crescer. Crescer. Aceita só como está. Aceita só como. Aceita só como está. Aceita só como. E depois eu finalizei com essa estrofe. E na dor que vem, melhores lições, e vais perceber que faz parte da vida. E depois aí é que veio a aceitação. Então, aí veio já o título Aceita Só Como Está. Modesta parte, aí veio já o título Aceita Só Como Está. Tu transmites um feeling muito positivo. Se é isso que tu querias, tu consegues. E é diferente ouvir a cantares assim, ao vivo, a capela, sentes uma energia mesmo positiva. Obrigada. E essa música é mesmo sobre isso. Ela tem uma energia... Tem uma energia mesmo, e sente que tu escreveste mesmo... Com a minha alma. Eu dei... sobre... exteriorizei-me mesmo. Eu doei-me para essa música. E eu sabia que eu não precisava escrever muita coisa. Eu precisava ser o mais simples possível, porque todo mundo já teve que aceitar alguma coisa na vida como está. No meu caso, foi a morte do meu pai, da minha mãe e outras perdas que já tive na vida. Mas existem pessoas que já perderam um cargo de grande importância, onde ganhavam 100 e tal mil X. E tiveram Mas não se compara a isso, né? Mas tiveram que aceitar como está, né? Sim. Então existem pessoas que já perderam o bebê, já perderam filhos, outras pessoas que tiveram também. E perderam. E quando falo do alto nível de depressão, é aquelas pessoas que tiram a sua própria vida por não aceitarem determinada coisa conforme era, porque assim, existem aquelas pessoas que morrem por um motivo maior, para salvar uma nação, mas existem aquelas pessoas que morrem por causa mínima, ou porque comeram jantar, ou porque as pessoas estão a fazer bullying, já não aguentam a pressão da escola e acabam por se tirar a vida. Cada um tem a sua forma de lidar com... Cada um tem a sua forma de lidar, mas a intenção dessa música é entender que não existe problema que nós não podemos aceitar como está. Existem situações de facto irreversíveis, mas não significa que nós temos que deixar de correr atrás dos nossos objetivos. Não é? Temos que aceitar a nossa realidade, e procurar tirar ensinamentos daquilo que nós estamos a passar e continuar a vida, porque é na dor que vem também melhores lições, né? E são coisas que fazem parte da vida, né? Existem pessoas que perdem um casamento, 2, 3. Perderam um marido, tá vendo? E tiram a sua própria... Não aceitam, perseguem a pessoa em causa, quer dizer, cada um tem o seu problema. Marido, casado? Ainda. O ainda é... Não, ainda, porque... Casar. Ainda... Sim, ainda porque eu quero ter 4 filhos. Eu quero ser uma acho que já dona devias ter começado. Propósito. Eu acho que se eu já tivesse me comprometido a esse nível, eu não teria conseguido marcar os passos que marquei. Porque eu vi carreira de muitas artistas, mesmo no mundo gospel, a se perderem porque arranjaram parceiros que não correspondem à sua... não correspondem àquilo que é as suas carreiras, né? Porque existem homens que só querem saber de mulher em casa para cozinhar, para servir a ele, não querem saber dos sonhos da mulher, não querem saber do propósito de vida da mulher. Mas existe aquele parceiro certo que vem para completar, né? E eles entendem se a mulher consegue auxiliar o homem consegue ajudar a mulher, pode não ser numa questão financeira, mas pronto. Um homem que diz que a mulher se sinta de que tem um homem, porque tem homem que a mulher tem ao lado, mas sente que não tem um homem aí ao lado. Mas existe um parceiro certo ou nós é quem tornamos o nosso parceiro certo? Nem sempre, porque as pessoas vêm... Temos tempo ainda? 5 minutos. As pessoas vêm de diferentes culturas, porque existem aqueles casos que as pessoas casam com pessoas de diferentes culturas. As pessoas vêm de diferentes ambientes, crescem em lugares diferentes, influências, a sua forma de adquirir conhecimento. E o processo de transformar a pessoa não é um processo
assertivo, do tipo que sim, eu vou lhe receber e vou lhe mudar. E quem te garante que vais lhe mudar? Quem te garante que não será ele a te mudar? Até que ponto tens a certeza que vais conseguir mudar aquelas pessoas? Porque existem homens que, quando querem a mulher, fingem que ser uma coisa. E depois mulheres também quando querem. E quando um estamos homem... a falar de ou só a mulher que estou a falar do homem. Fingem ser uma coisa. E existe. Então, nessa ordem de ideia. Peço desculpa já. Nessa ordem de ideia, existem muitos problemas que acontecem nesse ciclo todo. E até conseguir gerir esses problemas, a tua juventude, o tempo que tinhas que te dedicar naquilo que gostas de fazer, estás a dedicar naquele momento todo. Então a Cutana Carvalho está à espera do... Eu não estou à espera. Eu não estou, na verdade, à espera. Não é bem à espera. Eu só preciso tomar uma decisão. Claro. Eu só preciso tomar uma decisão e tem não que está ser, muito... O homem tem que acompanhar, distante. Tem que ser seguidor de Deus, né? Estar na, sim, na tem palavra. Tem que crer em Deus. Tem que ter como base a fé em Deus. Esse é o ponto de partida. Exato. O resto é já aquilo que... não pode consumir bebida alcoólica, não pode... Não, eu assim, como não sou consumidora de bebida, não digo que isso é pecado, né? Não digo que isso é pecado, mas eu assim, eu não consigo encostar assim num homem que... O cheiro de álcool. Tá vendo? Pode ser do perfume. Hã? Pode ser a cor do perfume. Pois, pode ser o do perfume. Pois, mas só que é assim... São bem falsos, meu. Ela confirma o álcool do perfume. É assim, sim, família. Do perfume é diferente. Tem um cheiro assim bem mais suportável. Tem um cheiro suportável. Eu estou a receber muita cara feia aí do meu CEO. Mas só que estás-me a fazer perguntas tendenciosas e eu tenho muita coisa a perguntar. Temos muita coisa a conversar, os três, né? Eu vou fazer um pedido à minha realização, que a gente faça um outro programa, parte 2. De uma forma mais ampla, vamos dar ênfase à tua carreira, ao teu processo de criação. Tenho muitas perguntas. Quero mandar um abraço a alguém especial que ajudou a preparar a entrevista, porque é uma entrevista especial. É um tema difícil de abordar, é um tema que temos que ter aquele cuidado e respeito, sobretudo. Respeito, sobretudo, sim. Então, é daqueles temas mesmo que a gente vai buscar alguém que tenha conhecimento para falar, para dar direção. Quero agradecer ao Zeke por estar aqui connosco, é uma pessoa que, pronto, numa visão ampla, domina vários temas, mas esse é um dos temas mais fortes que ele por acaso domina. Quero agradecer a presença da Cutana Carvalho. Obrigada. Obrigado por emprestar o teu talento. Amém. Quero dizer... Queres orar? Pode ser. Podes dirigir a oração antes de fecharmos. Tenho que fechar os olhos, não é? Vamos já terminar o programa ou ainda posso falar algumas coisas? Eu quero fazer alguns agradecimentos também. Sim, eu estou a fazer cara feia, mas... eu quero agradecer à Uba Artes pela gravação do videoclipe da música Aceita Só Como Está. Quero agradecer ao apoio da Sound Place que tem dado, principalmente na estreia do videoclipe, então no Espaço Marimba. Quero agradecer também ao Dambuca, ao Will. Quero agradecer ao Gus por ter dirigido muito bem essa entrevista. E quero agradecer aos telespectadores que ficaram aí bem atentos. Quero agradecer ao Zeke. Quero agradecer também ao Zeke, que fez então intervenções bem pertinentes e que levaram-me também a pensar, assim, a levar o meu cérebro a... Eu gosto disso. E sim, muito obrigada a todos que acompanham o meu trabalho, que gostam de mim, que seguem as minhas redes sociais. Aquelas pessoas que não seguem, podem seguir Cutana Carvalho, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Subscreva-se no meu canal. Se ainda não assistiu o videoclipe Aceita Só Como Está, não te vais arrepender. E eu acho que agora já podemos seguir sim. Na oração. Há muito tempo que não faço uma oração. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por nos teres dirigido da forma correta a este programa. Muito obrigada, Senhor, por este espaço que nos abriu as portas para podermos estar aqui a falar da sua palavra. Obrigada, Senhor, e
Em nome de Jesus, eu peço, Pai eterno, que a tua presença seja sobre esse lugar e que cada vez mais haja oportunidade para se poder falar da sua palavra. Agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui em estúdio, na realização, então, deste programa. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, pela vida de cada um, de cada pessoa, na família de cada um aqui presente. Obrigada, Senhor, por tudo quanto tens feito e por tudo quanto irás fazer. Nós acreditamos, Senhor, que tal conforme nós oramos, o Senhor ouve, e nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é conosco e continuará a ser conosco. Entregamos também os nossos telespectadores nas tuas santas e poderosas mãos e em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos e juntos dissemos amém. Amém. Obrigado, família. Amém.